Bem, muito obrigado. Bruno Engler, eu no debate passado perguntei a você por que daquele índice tão grande de faltas. A gente já sabe que o Tramonte falta muito. E quando nós fizemos o levantamento, o candidato Tramonte teve 35,3% de falta em 6 anos de mandato. E você 47,2%. De 868 reuniões, você esteve ausente em 409. Então, a primeira questão é que eu quero dar a você a oportunidade de dizer por que tantas faltas. Mas eu queria aproveitar também e dizer que você anda nos debates falando algumas coisas técnicas, parece que decorou bula de remédio. Mas eu queria saber, na verdade, é o porquê que você continua tão ofensivo nas suas ações por fora. Aquelas que não são da campanha, como, por exemplo, pedir impeachment agora do ministro Alexandre de Moraes, recentemente, agora domingo, junto com várias pessoas de ultradireita que vieram de fora para mais uma vez fazer bagunça em Belo Horizonte, como fizeram na porta da Raja Gabalha. E eu pergunto, se você acredita em eleição, por que isso? Você acredita no sistema democrático do voto que não é impresso, do voto eletrônico que nós vamos votar? Porque se você não acredita, como Bolsonaro, eu fico perguntando por que você concorre à eleição. E se acredita, o presidente Lula foi eleito, portanto, de forma correta e absolutamente limpa, por que então tentar um golpe contra o presidente Lula? E por fim, pergunta a você, dou a chance também de explicar esse seu negacionismo na época da pandemia em relação à vacina e o negacionismo climático. Se ele terá também parte do seu programa, da sua prefeitura em Belo Horizonte, ou você vai respeitar o clima realmente, que há uma crise evidentemente climática e nós precisamos de plantar árvore, nós precisamos de fazer da Serra do Curral, não a mineração, como você defende, mas um grande parque nacional. Essas questões eu acho que são relevantes para BH. Gente, vamos falar a verdade aqui? Petista é assim, né? Quando não tá roubando, tá mentindo. Quando não tá mentindo, tá roubando. A gente ouviu aqui uma série de mentiras. Vamos começar pela verdade? Primeiro que eu não sei de onde o Rogério tirou esses números, tirou da cabeça dele, se ele estava muito doido, se estava usando alguma substância. Eu sou um deputado ativo na Assembleia, participo das reuniões, participo das comissões, tenho mais de 70 projetos de lei apresentados e projetos importantes, não é declaração de utilidade pública, relevante interesse cultural, não. Eu tenho 7 leis aprovadas na Assembleia, das quais eu tenho muito orgulho, Rogério. Leis que tratam da nossa segurança pública, 4 delas. Eu sou autor da lei que determina que as forças de segurança pública aqui de Minas Gerais podem reutilizar as armas apreendidas, que a normativa anterior era de descarte dessas armas de fogo. Eu sou autor da lei que determina que os recursos oriundos de perdimento judicial de organização criminosa devem ser reinvestidos na área da segurança pública. Eu sou autor da lei que determina a retirada das tomadas e pontos de energia dos presídios em Minas Gerais, para que os presos não possam mais ficar aplicando golpes, infernizando a vida de pessoas de bem e comandando o crime organizado de dentro do presídio. Mais recentemente, esse mês agora, foi sancionada a lei Roger Dias, que cria o cadastro daqueles que atentam contra os nossos servidores da segurança pública. Fui autor da lei que congelou o IPVA, porque diferente de você, eu tenho compromisso com diminuição de impostos. Quando você era deputado estadual, líder do governo Fernando Pimentel, aí sim você deve ter vergonha. Votou aumento de ICMS, votou para reter o dinheiro de quem morreu, gente. O PT retia dinheiro de defunto. O governo começou a pegar para si os espólios, os inventários dos falecidos, até que esse processo fosse finalizado na época do governo Pimentel. E tudo isso com o Rogério de líder lá na Assembleia, chancelando e votando junto do pior governo da história de Minas Gerais, corrupto, ineficiente, que é o jeito PT de governar. Sou autor também da lei que determina a desoneração dos remédios para AME, atrofia muscular espinhal, para tirar um pouquinho do peso de famílias que sofrem tanto com essa doença. Sou autor da lei que classifica as atividades de baixo risco para que você possa funcionar com menos burocracia. Eu tenho uma trajetória muito bacana na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, até por isso que eu passei de 120 mil votos para 637 mil, o mais votado da história da Assembleia. Eu tenho trabalho para mostrar, eu não tenho que me envergonhar como você que fica aí parecendo um disco arranhado. Ah, o golpe, isso, aquilo. Você reclama tanto do presidente Bolsonaro na pandemia que comprou todas as vacinas assim que foram disponibilizadas pela Anvisa. Você não fala do presidente Lula que se negou a comprar a vacina da dengue do Japão, que foi aprovada pela Anvisa. Comprou mixaria, não comprou quase nada, ninguém teve acesso a essa vacina ainda. E em relação ao impeachment do Alexandre de Moraes, é preciso coragem para se posicionar. É um tema, sim, afeito a Belo Horizonte, porque diz da nossa liberdade, da nossa democracia, da liberdade de expressão no nosso país. E fui, sim, à Praça da Liberdade com muito orgulho. Isso aí não é problema nenhum.
fala o que quer, ouve o que não quer, né? É assim, né, Vi? Não é assim? É assim. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ele não respondeu. Fez ofensas, não deve ter tomado cloroquina, deve ser essa substância química que ele deve estar falando. Toma cloroquina, sei lá com o quê. Eu sei que quando não toma, vem nervoso para cá sem a substância química. Mas não respondeu. De 868 reuniões, Bruno, você faltou 409. Basta olhar no Diário Legislativo. Eu vou colocar lá, o pessoal vai dar um Google, vai ver todas as faltas do Bruno Engler. Então não respondeu, faltou. Você sabe o que acontece quando o trabalhador falta? Vai mandado embora. Quando o servidor público não bate o ponto, ele vai mandado embora. Você vai ser mandado embora quando o pessoal descobrir que você não trabalha. Você fica atrás do Bolsonaro, fazendo fofocas e na raja gabalha tentando dar golpe. Por isso não foi trabalhar. Por isso, quando o Gabriel perguntou a você se você sabia sobre os ônibus da região metropolitana que o governador Zema deu de subsídio, você também não sabia. Você não pode saber, porque você não trabalha. Foram 409 ausências, Bruno. Responda isso, porque o eleitor vai querer saber dessas faltas suas. Você não respondeu também se acredita na urna eletrônica, ou se é como o Bolsonaro, que fica falando em golpe porque não acredita em urna eletrônica. Se você quer urna de papel, também você não respondeu. Você não respondeu também sobre os seus projetos de cloroquina, que você mandava o povo tomar ao invés de tomar vacina. E também não respondeu, finalmente, a pergunta que eu fiz em relação ao processo democrático, se você acredita ou não acredita nele. Então você não respondeu nada, só enrolou com seu negacionismo. Gente, o Rogério é um mentiroso contumaz. Isso aí já está mais do que comprovado. Inclusive, na época que ele era deputado estadual, ele fez uma lista de furnas falsa. Isso aí já está comprovado. Mentir está no DNA dele, está no seu DNA, Rogério. Inclusive, você, enquanto deputado que teve uma atuação pífia, você chegou a responder por improbidade administrativa, que o pessoal perguntava por que você de Belo Horizonte, com residência em Belo Horizonte, recebia auxílio moradia. Eu não tenho residência em Belo Horizonte com endereço próprio. Eu moro de aluguel. Eu pago aluguel, eu poderia receber o auxílio moradia, mas eu não recebo, porque eu entendo que o meu salário é mais do que suficiente para eu pagar o aluguel. Agora você, com imóvel próprio em Belo Horizonte, residente de Belo Horizonte, recebendo auxílio moradia, está querendo aqui dar lição de moralidade. A gente está aqui para falar dos problemas de Belo Horizonte e você parecendo um disco arranhado, querendo falar do presidente Bolsonaro, querendo falar de dúvida sobre o sistema eleitoral. Eu gostaria aqui de falar sobre os problemas de Belo Horizonte, mas você não quer debater isso, Rogério, porque você não tem solução nenhuma, porque você representa o que há de pior na política nacional, que é o projeto do PT, que é o projeto do roubo, do conchavo, da corrupção. O PT fez o maior esquema de corrupção da história do Brasil, que foi o Mensalão. Alguns anos depois, bateu o seu próprio recorde, fazendo o pior escândalo de corrupção da história do Brasil, que foi o Petrolão. Bateu o recorde do Mensalão. Aqui em Minas Gerais não é diferente. Um governo desastroso do Fernando Pimentel, o pior governo da história de Minas Gerais, que você foi líder. Então você não tem nada para falar. Eu não fui mandado embora, não. Eu fui reconduzido com a votação 5 vezes maior, porque dei resultado, porque apresentei projetos, batalhei e tive 7 leis aprovadas em defesa do interesse do mineiro.